Fazendo uma análise rápida sobre o livro Sun Tzu, A Arte da Guerra, Sun Tzu ele fala que é possível você prever o resultado de uma guerra através da análise dos 5 fatores. Esses 5 fatores eles são muito importantes para que você tenha uma visão geral sobre o pensamento estratégico, tanto da sua empresa como seu mesmo, para que você se gerencie, porque o livro Arte da Guerra ele não é um livro apenas empresarial, voltado à política, voltado ao externo, né, a parte exterior, mas sim é um livro também voltado à sua parte interna, aquela filosofia de vida, aqueles pontos fracos que você tem que melhorar, aquilo que você tem que focar mais para que você não seja prejudicado, tenha defesas contra aquilo. Ele fala assim o seguinte, que caso você queira saber qual vai ser o resultado de uma guerra, qual o resultado que o comandante vai ter, né, ao estar entrando em uma batalha, ele fala o seguinte, que você tenha em mente a análise dos 5 fatores. Esses 5 fatores eles não são apenas externos, como eu comentei no início, eles são internos também. Para que você saiba, o primeiro fator ele é muito importante, ele é a análise do tal, um conjunto de mentes de pessoas que estão ligadas ao mesmo objetivo e sabem o caminho que deve percorrer para chegar naquele objetivo. Então, você tendo um relacionamento com várias pessoas que têm o mesmo objetivo para chegar, então automaticamente o comandante, né, como ele retrata, ele tem mais capacidade, está mais apto a chegar no determinado resultado. Outro ponto que ele enfatiza está relacionado ao clima daquela região. Pode ser o clima relacionado ao tempo, até o seu próprio clima, que a gente tem um clima. A gente pode estar feliz, pode estar triste, pode estar motivado, desmotivado. Relacionado ao clima da região, ele quer falar o seguinte: como é que é o clima daquele determinado lugar, aquele ambiente? Ele é quente, ele é chuvoso, ele é frio, ele é seco. Como é que aquele clima daquele lugar? Isso também é decisivo para analisar de forma estratégica. O terceiro fator que ele fala é para que você saiba o terreno em que você está atuando. O terreno pode ser o terreno físico, como a gente já falou, o terreno externo, mas também pode ser o nosso corpo físico. Como é que está a sua saúde? Como é que está? Quais as configurações de terreno daquela determinada região? Então, quando você fala do físico, não necessariamente é só o externo, mas o interno também. Análise do quarto fator. O quarto fator está relacionado à parte de métodos. Como é que você faz o controle de gastos? Então, como é que você dedica, como é que está sendo feito o controle de fluxo de caixa daquilo? Quanto é que você está aportando naquele momento para fazer determinada tarefa, para executar determinado projeto? Na parte interna, quanto de energia você está gastando para aquilo? Quanto de tempo você está dedicando para determinado projeto, para determinada área da sua vida? E por último, ele fala do quinto e último fator, né? Já foi análise o tal, a gente já falou do tal, já falou do clima, do terreno, dos métodos, e o último, também não menos importante, é a liderança, porque você não vai conseguir, mesmo que você saiba o tal, mesmo que você saiba sobre as configurações de terreno, saiba o clima, saiba como é que funciona a metodologia para que você tenha um controle do que está acontecendo, você não vai conseguir isso caso você não saiba liderar, porque a maioria dos objetivos que você quer conquistar, que você tem um objetivo que seja grande, ele tem que ser com pessoas, com mais gente, com você tendo times que sejam melhores que você. O time tem melhor do que você vai ter resultados extraordinários. E se você não souber motivar o seu time, se você não souber como é que você vai liderar eles, fazer com que eles estejam do seu lado, para que eles, nas palavras de Sun Tzu, vivam ou morram pelo seu comandante. Se você não souber como dar essa motivação para que eles vão realmente à guerra, então você não vai ter sucesso. Analisando esses 5 fatores, Sun Tzu diz que é possível você descobrir se o comandante ele vai vencer ou não a guerra. Consequentemente, aquele que tem a maior quantidade de pontos, a maior quantidade de fatores a favor dele, ele vai sim ter vitória na guerra. Tanto eu quero reforçar novamente, não é apenas o fator externo, mas fatores internos da pessoa. Se um líder ele consegue motivar outros, é porque dentro ele está motivado. Se ele sabe da configuração do terreno por fora, é porque ele sabe como é que ele tá se sentindo com o seu próprio corpo. Se ele
tem um controle da gestão do tempo dele, então ele sabe gerir gastos. Ele tem que saber gerir gastos, né? E assim vai. Se ele sabe o tal, sabe o objetivo dele, então, consequentemente, ele está alinhado com todo o pensamento, todo o corpo dele. E por último, o clima, né? Se ele está bem, se ele sabe se motivar, se ele sabe como é que... Se ele tem um temperamento mais forte, um temperamento mais flexível, então ele já sabe quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos dele. Bom, essa é a primeira parte. Vai ter ainda mais vídeos que vão vir a partir desse. Se não tiver ainda nenhum card aqui em cima, vocês aguardam um pouco que mais pra frente eu vou fazer mais vídeos falando sobre o Sun Tzu, a arte da guerra.